Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim comentar sobre mais um mangá que eu li, um mangá bem delicado, que o nome dele é Perfect World, da New Pop. Eu vou falar sobre o volume 1, mas primeiro eu vou falar um pouco da capa. Na capa, a gente vai ter os dois personagens principais, a Tsugumi e o Itsuki. Como a gente pode ver, o Itsuki tá de cadeira de roda e a Tsugumi tá numa cadeira. Eles estão igualados, sentados, paro a paro. Tem um tom de rosa, com umas bolinhas. Na lombada temos o Itsuki e um tom de rosa no nome, com a fonte do nome em branco. E atrás temos os dois jovens, muito bonitinho. No que esse mangá vai se tratar? Bom, a gente vai ter a Tsugumi, que ela era apaixonada no Itsuki, ele era o primeiro amor dela na adolescência, quando estava no ensino médio e tudo, só que tudo muda, cada um segue seu rumo, e ela reencontra ele num. Como fala quando a gente vai. A gente tem aquele encontro de trabalho, né? Depois do trabalho, todo mundo se encontra, vai conversar. Aí ela encontra ele e ela fica, nossa, que coisa diferente, ele ficou mais bonito. Ela relembra certas lembranças deles dois no passado, né? Quando ele chamava ela de Lerdinha. Como ela se transbordava, né, de paixão por ele. Só que aí ela descobre que ele tá de cadeira de rodas. Ela, ao longo da história, a gente vai vendo que ela tem um certo preconceito. Ela fica pensando, nossa, será que eu conseguiria me relacionar com alguém de cadeira de roda? Será que eu conseguiria superar essa barreira? Tanto é que ela não tem uma segunda intenção com ele, mas ela ainda gosta dele. Ela fica pensando nele, como ele ficou bonito, como ele superou essa dificuldade que ele sofreu esse acidente na faculdade, né? Mas ele, mesmo tendo esse acidente, ele conseguiu se formar arquiteto. Ela não conseguiu ainda ser design de interiores, mas ela tá estudando para isso. Mas ela fica pensando, será que eu conseguiria ficar com alguém que está de cadeira de rodas? Ela fica pensando nisso. Tanto é que depois surge um trabalho na empresa em que o Itsuki, ele é o responsável por desenhar. Ele quer criar algo com mais acessibilidade para as pessoas com deficiências possam andar. Só que no meio disso ele fica doente. Tem uma escarra que se fala nas costas e ela fica, meu Deus, o que é isso? Aí o pessoal explica, né? O colega de trabalho dela explica que ele não queria preocupar ninguém, mas isso acontece com pessoas que têm deficiência. A saúde delas é mais frágil, porque elas não se mexem. E ele, mesmo nessa dificuldade, ele quer desenhar. Ele falou assim que ele não vai deixar todo mundo na mão. E então ela fica cuidando dele, fica olhando ele enquanto ele desenha. Aí ele com a febre alta, suando, mas ela falou assim, não, por favor, deixa que eu desenho, deixa que eu pinto, né? Aí você vai falando e eu pinto, porque você não pode deixar assim, senão você vai se matar. No fim, ele gosta da pintura dela e fica muito legal. Eles não ganham o primeiro lugar, mas foi um trabalho muito reconhecido para muitos jornais e tudo mais. E ela fica olhando para ele, fica, nossa, é muito estranho olhar para ele, mas ele superou as dificuldades. Ele, mesmo assim, ele quer seguir em frente, ele não deixa a dificuldade, né, a deficiência dele para frente. Aí eles saem para ver um filme. Nessa ida ao ver o filme, recebemos muito olhares de julgadores. Então ela começa a pensar, será que ela também olhava para as pessoas com deficiência assim, com repulsa, com um certo preconceito de longe? Ela fica pensando nisso, ela fala, então, eu devia olhar assim para os outros também, mas agora que eu tô com ele, eu começo a perceber mais sobre isso. Tanto é que quando eles vão no restaurante, a gente não tem certa acessibilidade depois que eles vão comer. E a gente percebe que ele ia ser noivo. Ia ser noivo de uma menina do colegial, eles saíram do colegial namorando, ele ia ficar noivo, tal. Só que quando ele teve o acidente, ele terminou com ela. Eles terminaram, mas ninguém fala quem terminou com quem. Aí mostra como é que se diz, um vislumbre do passado, em que a menina fala, ai, por que você se declarou se você sabia que a outra gostava? Mas ela falou assim, eu gosto dele e eu não vou ficar escondendo meus sentimentos. Nisso vai ter um encontro de colégio com todas as turmas do passado. Eles não eram da mesma turma, mas eram no mesmo ano. Então todas as turmas foram combinadas. Então os dois foram juntos, o Itsuki e a Tsugumi. E lá o pessoal, nossa, fala assim, que legal, tu virou arquiteto, tudo mais. Aí ele reencontra a ex-noiva dele lá.
e eles vão conversar lá fora. Assim que ele sai, o pessoal começa a comentar: nossa, que estranho, eu não sabia que cara eu faria quando ele aparecesse aqui, porque ele tá de cadeira de rodas. Aí Tsugumi dá um fecho em todo mundo, fala assim: que isso, vai fofocar, mano? Mal saiu daqui da sala, tão louco. Aí no fim ela pega os dois conversando. O Tsugumi é a ex dele, né? Ex-noiva, ela fala que vai se casar amanhã. E ela fala que ele também tem o direito de ser feliz, tudo mais. Ela fala assim que vai embora. E aí eles dois veem meio a Tsugumi vendo eles ali atrás. Aí a ex dele vai lá conversar com ela, fala que ela gostava muito dele, que não seria uma barreira. Mesmo ele depois de virar cadeirante, ela ficaria com ele. Só que aí começou a ter uma certa pressão, né? Os olhares de jogadores e a forma como todos tratavam eles dois. Mas aí ele terminou com ela e ela fala que vai se casar amanhã na igreja. Aí, a Tsugumi tem a grande ideia de levar o Itsuki pra igreja pra ver o casamento da ex dele. Ele não quer ir, mas ela fala assim: é a última vez de você ver isso. Aí ele vai pro casamento, vê ela bonita, dá um tchauzinho, dá tipo de longe. Ela chora muito e ele fica aliviado por perceber que ela vai estar feliz, ela tem uma vida feliz. Aí os dois vão voltar pra Tóquio e Tsugumi tá muito apaixonada por ele. A gente vai ver o dia a dia, a gente vai ver que o Itsuki tem uma dor invisível, que ele joga basquete de cadeirante e ela fica falando assim: nossa, mesmo depois que ele ficou acidentado, ele ainda continua jogando basquete. Ela fica pensando: nossa, como eu posso cuidar de uma pessoa assim? Ela vê dois senhores, né? Dois idosos, um é cadeirante e o outro não, se cuidando. Ela fala assim: será que eu poderia chegar nessa idade? Tanto é que depois eles têm um trabalho na casa de um adolescente que se acidentou. Então, a casa precisava de um arquiteto para reformar a casa para ter essa acessibilidade. Com isso, eles veem um pouco como está sendo o menino. Ele não está aceitando a deficiência dele. E a menina, há mais de um ano, a namorada do menino, vai lá ver ele, mas ele não quer ver ninguém. Tanto é que o Itsuki convida ele pra ir jogar basquete. Ele se diverte bastante, mas ele fala que ele não aceitou a deficiência dele. Aí o Itsuki também fala que eu nunca aceitei a deficiência dele, eu só continuei andando. Porque pra mim, como eu vou pensar, nossa, eu nunca mais vou andar, mas eu consegui seguir em frente, mas eu nunca aceitei. Aí a gente vê, né, que bonitinho os dois. Aí ela fala assim, que ela ama o Itsuki no pensamento, mas ela não fala nada. Aí ela liga, conversa com ele, e chegamos no outono, que é quase no final, que a mãe dele vai visitar, e que porque a imunidade dele é baixa, né? Não se mexe, vai ter falência nos rins. Se não se cuidar, pode levar à morte. Nisso, eles adotam um gatinho. Ele adota um gatinho porque foi encontrado um gatinho dentro do hospital, terreno do hospital, então ele pega pra cuidar. A mãe dele fica um pouco preocupada com a saúde dele, porque ela nunca pode ligar pra ele se ele não conta nada, então ela tem que ligar de tempos em tempos pra saber. Com isso, a Tsugumi vê ele falando que você tinha que conseguir alguém, tal, mas ele fala pra ela assim que se ele tiver Tsugumi ouve, né? Então ele vira pra ela e fala assim que talvez ela esteja confundindo as coisas, porque ela não pode não se sentir o mesmo que ela, então ela fica um pouco magoada e sai andando. Aí a mãe dele vai embora e tudo mais. E a Tsugumi vai se despedir da mãe dele lá no aeroporto. Então, depois disso, ela vai até a casa dele, né? A Tsugumi vai na casa dele pra conversar com ele sobre isso. Só que o gatinho sumiu, eles vão procurar e ela fala assim pra ele ir pra casa, porque senão ele vai morrer. Que ele não tinha que decidir tudo sozinho, porque ela gosta muito dele, ela se preocupa com ele, ela ama ele. Aí quando eles voltam pra casa, o gatinho nunca saiu de lá, ele só tava em casa. E com isso a gente termina o volume com um beijo, né? E é isso que acontece no primeiro volume. Eu achei um volume muito delicado, muito bonito de se expressar. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curtam, comentem, compartilhem, escrevam. E leiam esse mangá, porque ele é muito bom. E até!